Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com. Como estão vocês? Espero que muito bem. E desculpa aí a demora, eu deveria ter postado esse podcast no final da semana passada, mas acabou que eu tive uns probleminhas e por conta disso eu trouxe esse podcast para essa semana. Muita chuva, muito frio, muitas pessoas em casa e algo me chamou muito a atenção, principalmente lá no nosso grupo, do WhatsApp. Pra galerinha que não tá conseguindo encontrar o nosso grupo no WhatsApp, basta procurar no site, tem um botãozinho, certo? Para você clicar e entrar no grupo. Lembrando que ele tem horário de funcionamento, certo? Então em alguns momentos você vai clicar, ele vai estar ali em preto e branco, mostrando que não tem nenhum administrador do grupo, certo? Online, certo? Mas que seja. Lá tá tranquilo, rolam uns assuntos interessantes e a semana passada veio um dos membros me perguntar um pouco sobre tarô. E sobre ver futuro, botar carta, vidência, clarividência. A gente tem bastante falado sobre esse assunto de clarividência lá no portal, porque a gente tem uma das administradoras clarividente, trabalha com isso, vamos colocar assim. Então é um assunto que está sempre em alta, Só que tirando essa parte, que a gente normalmente tenta pegar o âmago, a essência do assunto e tratar sobre ele, que foi a questão levantada por esse membro, que era tipo como funcionaria o tarô, tipo quem poderia usar, quem não poderia, de onde veio, o que comem, onde vivem, essas coisas. Esse tipo de assunto é um assunto simples que qualquer livro em PDF você encontra falando sobre a origem dos vários tarôs que a gente tem por aí, Então eu estava inclusive conversando com um dos membros hoje à noite sobre tarô, que ele me mostrou umas cartas e ele viu que tinha tipo tarô do Senhor dos Anéis, tarô do Star Wars e tinha inclusive um tarô de tipo sadomaso, sacou? E eu disse que é normal, que o tarô em si, ele não necessariamente é uma ferramenta mágica. Ele não tem nenhum cunho mágico em específico, ou seja, um tarô que você compra ou que você manda alguém fazer ele para você, ele nada mais é do que um baralho, certo? Que ele representa uma ordem, de acordo com o tipo de tarô que você escolhe. Então a gente tem o tarô de Thoth, a gente tem o tarô cigano e a gente tem um dos mais populares que é o tarô de Marsella, que é esse que a gente está acostumado a ver, onde tem as cartas principais do baralho comum, e a gente também tem as cartas específicas dele, como o enforcado, a morte, etc. E ele é bem famoso por aparecer principalmente nos filmes, certo? Com as bruxas botando esse tipo de tarô, certo? E lembrando que a maioria dessas bruxas são ciganas. E é engraçado que as ciganas, elas têm o próprio tarô delas, Tem um tarô cigano, com as entidades ciganas em si. O cachorro, que sempre tem que ter cachorro no nosso podcast, E elas normalmente utilizam baralho comum, pra ver o futuro. Aí você pensa, porra, mas que putaria. Então, peraí, tem uma porrada de tarô. O cara pode botar o que ele quiser na carta do tarô. E se ele não tiver tarô, ele pode puxar um baralhinho ali e botar a carta. Essa que é a grande questão do tarô. O tarô, ele é uma ferramenta utilizada por um oráculo para então fazer uma divinação, certo? Lembrando que a divinação em si não precisa ser só do futuro, ele pode ver futuro, passado, presente, sentir coisas e etc. olhando para aquele baralho, certo? Algumas pessoas dizem que ele pode até amaldiçoar, mas eu acredito que já não seja a mesma linha. Então o que rola? O tarô em si, ele vai servir simplesmente como um gatilho. Ou seja, se a pessoa ela não tem um tarô, mas ela por algum motivo terá que ver alguma coisa ou sentir alguma coisa, ela vai sentir sem o tarô. Então não existe assim a questão de se o cara não tiver o tarô, ele para de ser oráculo. Não. Um tarô sem um oráculo é só um monte de papel com desenhos bonitinhos. Isso é fato. Porém, um oráculo, uma pessoa que é um oráculo, um clarividente, sem o tarô, ela ainda permanece sendo um clarividente. Talvez com menos eficiência, pelo fato dela ter, como é que eu posso dizer, se vinculado muito àquela ferramenta,
né? E ela acostumou a só conseguir ativar o seu dom utilizando aquela ferramenta, certo? Então, por conta disso, se ela não estivesse com aquela ferramenta, talvez ela tenha mais dificuldade. Porém, muitas pessoas descobrem o tarô depois de descobrirem o seu dom de clarividência ou dom oracular, vamos botar assim. Ou seja, a pessoa ela já tinha sonhos, certo? Ela tinha visões, ela olhava para coisas totalmente aleatórias e acabava tendo insights sobre o que iria acontecer ou sobre o passado e etc. E é por isso que a gente tem tantas ferramentas oraculares, né? Tipo, o cara ele pode jogar pedacinhos de ossos, ele pode olhar borra de café, folha de chá, ele pode olhar a chuva, ele pode olhar o mar, ele pode ouvir o vento. Tem um montão de formas, né, que os oráculos fazem para conseguir, né, ativar o seu gatilho para poder ver o passado, presente, futuro, etc. Bom, mas isso daí todo mundo já sabe, né? Isso daí é molezinha, isso daí, como eu disse, é um assunto simples que já foi falado lá na Império. Mas o assunto de hoje não é esse, cara. O assunto de hoje é exatamente o fato de que o tarô, hoje em dia, ele se tornou uma ferramenta de lives online, tanto em Facebook ou em qualquer outra mídia social, né? Porque a gente sabe que devido à pandemia, muitas pessoas estão fazendo coisas em casa que antes não faziam, só faziam de forma presencial, e agora elas estão fazendo em casa. E uma delas é botar tarô, né? Tirar tarô, ler tarô para os seus inscritos, certo? E com isso elas conseguem ganhar likes e seguidores e etc, etc, para que elas possam aumentar seus canais. Bom, eu não vou mentir. Deixa o cara, entendeu? Ele tá ali, ele tá divertindo as pessoas estão se divertindo, ele está se divertindo. Só que, cara, quando alguém me pergunta, dá pra você botar carta pra alguém à distância? Eu até digo que é possível sim. Porém, quanto maior a distância que você tem da pessoa, e eu não tô falando de espaço, saca? Mais difícil isso vai ser. Então, por exemplo, você tem a tua esposa e você frequentemente bota a carta pra ela, ou joga búzio, sei lá, qualquer coisa do tipo. E aí um belo dia ela viaja, vai passar um final de semana na casa da mãe, e ela fala pra você: poxa, amor, eu tô me sentindo um pouco estranha, eu tô sentindo que alguma coisa de errada vai acontecer. Tem como você botar uma carta pra mim pra ver isso? Você pode assim botar, certo? Por quê? Porque é uma pessoa a qual você já tem a impressão energética em você, ou seja, tu já sabe, conhece bem aquela pessoa, tu sabe como é a energia dela, ela já tocou na sua ferramenta oracular, até o cachorro, entendeu? Porque a pessoa tem que tocar em você, na tua ferramenta oracular. Então, quando você vai botar tarô pra alguém, quando você vai botar qualquer tipo de carta pra alguém, a pessoa tem que encostar em você ou na sua ferramenta. Porque se ela não encostar na sua ferramenta, não vai haver impressão energética para que aquele gatilho seja direcionado àquela pessoa, certo? Então, se a pessoa já te conhece, você a conhece, vocês têm um grau de intimidade maior, e a pessoa já tocou em você ou já tocou na sua ferramenta, certo? Obviamente é mais fácil e é mais possível, vamos botar assim, que você consiga assim colocar carta para alguém à distância, né? Ver o futuro usando alguma ferramenta à distância. Porém, se você nunca viu o filho da puta, o cara é só uma figura num Facebook da vida que tu nem sabe se é real, e o cara simplesmente chega lá e fala: bota a carta pra mim, tu vai tirar uma carta e vai falar alguma coisa? Parceiro, você tá gerando uma roleta e falando um número, certo? Que foi inclusive algo que eu brinquei, que tem sites que fazem isso, né? Tu clica lá, ele mostra uma carta e te fala como é que vai ser teu dia, saca? Então o que rola? Não é que seja totalmente impossível, mas o trabalho que daria seria tão grande que as pessoas não fariam de graça, simplesmente para ganhar like e inscrito. Então o que as pessoas estão fazendo é pegando um tarô, imprimindo um tarô ou comprando um tarô usado, porque é barato, vocês podem comprar vários tipos de tarô. Os mais caros são os mais diferenciados. Então, tipo, um tarô do Star Wars
vai ser mais caro que um tarô tradicional, certo? Por quê? Porque é uma série limitada. E ambos vão funcionar da mesma forma para uma pessoa que utiliza assim, certo? É simplesmente uma carta que a pessoa está tirando. Existem manuais para a leitura de cartas de tarô, onde eles dizem os significados das cartas. Por exemplo, dizer que a carta da morte não é porque alguém vai morrer, mas é porque é o fim de um ciclo e vai começar outro, né, e etc. E tudo isso a gente sabe que é uma balela, porque as pessoas que realmente têm o dom e elas veem o futuro das pessoas, etc., elas não olham a carta, o desenho da carta, certo? Elas olham o futuro da pessoa quando elas veem a carta, certo? Então, o que essas pessoas ficam tirando 30, 60 cartas, sacou? Em lives de 1 hora, mandando beijinho, tomando vodka e etc. Isso é uma grande palhaçada. Isso nada mais é do que o tarô de boteco, sacou? Seria mais ou menos como um bando de bruxa velha, sacou? Se encontrar num botequinho pra tomar um hidromelzinho, sacou? Com gelo. E vamos tirar a cartinha aqui? Vamos fazer um carteadozinho aqui. E bota um tarozinho ali e ficam, sei lá, vendo o futuro das pessoas que passam na rua. Entendeu? Seria mais ou menos isso. Então, é o que eu digo, galera. Não vou fazer esse podcast muito longo. Vocês devem estar reparando que eu tô com um pouco de falta de ar. É por causa da mudança do tempo aqui no Rio de Janeiro. Tá um frio do caralho. Então, eu vou parar por aqui, certo? Pra não começar a ficar mais ofegante e ficar mais cansativo, né, isso aqui. Tarô, eu vou sim postar matérias. As matérias que eu vou postar vão ser sobre tarô e sobre quadrados mágicos. Eu não falei de quadrados mágicos no podcast porque ele é curto e porque o tema é bem chato, certo? Tem um cara novo lá no grupo que ele gosta dessas coisas, mas o tema quadrados mágicos é um tema bem chatinho e também quase todo mundo já conhece. Então eu vou postar só pra galera que não conhece, de uma forma mais simples. Vou postar algumas curiosidades sobre tarô, porque, como eu disse, tem matéria de tarô em tudo que é canto, certo? Não precisa ser só na Império para tu entender o que é o tarô. Pra galerinha que tá chegando agora, temos o grupo do WhatsApp, temos o Instagram, temos a página no Facebook, certo? Temos uma página só de podcasts, com todos os podcasts que a gente já gravou. Já passamos dos 40 podcasts nesse novo formato. Então tem bastante coisa para vocês ouvirem lá. Dá like, curte, etc. Não tem propaganda, não tem porra nenhuma. Ou seja, é uma delícia lá para vocês entrarem. A gente está iniciando um fórum agora também. Então, pra galerinha que já conhece o portal, dá uma testada lá. A gente tem a opção no fórum, porque eu reparei que as pessoas fazem perguntas no grupo do WhatsApp. As perguntas são respondidas, o texto é maneiro, só que depois as pessoas esquecem aquilo, porque o texto vai passando e nunca mais as pessoas encontram aquilo. Então eu imaginei que um fórum seria melhor para isso. Então eu criei um fórum e deixei lá. Depois vamos testar e tal, deixar ele redondinho, certo, galera? Então, por hoje é só. Espero que vocês estejam ótimos na próxima vez que eu voltar. E até a próxima. Hasta!